Bem-vindo ao Head and Neck Talks, o podcast da Liga de Cirurgia de Cabeça e Pescoço da UFC e do Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Hospital Universitário Walter Cantídio, em parceria com o NUTEDS. Aqui abordaremos temas gerais e específicos sobre cirurgia de cabeça e pescoço com entrevistas, matérias e assuntos diversos. Aproveite! Olá, ouvinte! Meu nome é Ana Luísa Costa, sou acadêmica de Medicina na Universidade Federal do Ceará e eu faço parte da Liga de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, a LCCP. E hoje tenho a honra de apresentá-los ao terceiro episódio sobre câncer de boca e orofaringe do nosso projeto, o Head and Neck Talks. Nesse terceiro episódio, receberemos o nosso orientador, Dr. Wellington Alves, para conversarmos sobre o câncer de boca e orofaringe, seus fatores de risco, prevenção e tratamento. Inicialmente, gostaria de apresentar o nosso convidado, Dr. Wellington Alves. É cirurgião dentista formado pela UFC em 2002, médico formado pela UFC em 2008, cirurgião de cabeça e pescoço com residência pela Universidade de São Paulo, USP, doutor em clínica cirúrgica pela USP, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, cirurgião de cabeça e pescoço do Hospital Universitário Walter Cantídio e do CRIO. Professor adjunto do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFC e orientador da LCCP. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez aqui com vocês. É muito bacana, a gente já está aqui no nosso terceiro episódio, então mostra aí que esse nosso podcast está sendo um sucesso. E fico totalmente à disposição aí do que vocês têm para me perguntar. Dr. Wellington, para a gente introduzir essa temática, poderia nos falar um pouco sobre o que é o câncer de boca e orofaringe e quais são os sintomas mais comuns? Muito bem, o câncer de boca e de orofaringe muitas vezes são colocados de forma junta, e isso é a forma mesmo que a gente acaba abordando, por questões de proximidade, né? A orofaringe é a região da garganta e a boca é a boca, como a gente já conhece. Mas, curiosamente, são doenças conceitualmente diferentes, né? Os fatores de risco às vezes são semelhantes, mas tem a questão do HPV que muda um pouco. Então, a gente, quando fala do câncer de boca, a gente fala de uma doença bem mais grave. É aquela doença que dá principalmente na cavidade oral, língua, gengiva, a parte lá embaixo da língua, que é o assoalho da boca, a região das bochechas, na parte de dentro, enquanto a orofaringe seria justamente as lesões da garganta, que inclui aí a base da língua, aquela pezinho da língua lá atrás, o céu da boca na parte mais de trás, o palato mole, como a gente chama, a região das amígdalas também. Então, os sintomas mais comuns também vão depender da localização dessas lesões. De maneira geral, são aftas. Aftas que não cicatrizam e que, com o tempo, elas vão crescendo, vão se tornando mais dolorosas, mais volumosas e se tornam, depois de um certo tempo, uma ferida. Ferida essa que tende a crescer e invadir as outras estruturas. Quando a lesão é muito precoce, muito no começo, a gente está falando de aftas mesmo. Parece uma aftazinha, sendo que ela não melhora. A afta normalmente em 2, 3 dias melhora espontaneamente. O câncer de boca e de garganta não melhora. Mas quando a doença ela vai avançando, ela começa a trazer outros sintomas. Começa não somente a ficar uma afta, mas uma ferida grande. Muitas vezes essa ferida já pode acometer outras estruturas, como, por exemplo, a região mais lá de trás da garganta, às vezes aparecendo com uma dorzinha no ouvido, que a gente chama de uma dor referida. O paciente às vezes pode ter dificuldade para engolir, porque já tem dor também ao engolir, dificuldade para abrir a boca, e não raros pacientes que têm doença mais avançada podem já se apresentar ao consultório com as ínguas cervicais, os linfonodos cervicais. São caroços no pescoço. Então, essas são as manifestações mais comuns desses dois tipos de cânceres. Sabemos que o diagnóstico precoce é crucial para o sucesso do tratamento. Quais são as principais formas de diagnosticar esses tipos de câncer em estágios iniciais? Acaba que boa parte das vezes os pacientes são diagnosticados em ambientes de consultório, seja o consultório médico ou o consultório do dentista. Muito embora as lesões sejam na boca, é difícil às vezes o paciente conseguir localizar e identificar que aquilo é uma lesão com câncer, até porque muitas das vezes ele acha que aquilo é só uma afta mesmo e deixa passar batido e assim vai. Mas o diagnóstico precoce, sem dúvida alguma, ele é fundamental para o sucesso no tratamento. Quando a gente está falando de lesões avançadas, a sobrevida em 5 anos pode ser abaixo de 20%. Porém, lesões precoces, a gente tem uma sobrevida em 5 anos acima de 80%. Então, a grande maioria dos pacientes que têm o diagnóstico precoce são, de fato, curados. Como que a gente faz esse diagnóstico?
é indo realmente ao consultório do especialista, ao primeiro sinal de que esses sintomas podem estar aparecendo. Mais uma vez, os sintomas: aftas que não cicatrizam, no intervalo de 2 a 3 semanas, feridas na boca, caroços no pescoço. Merece realmente a atenção de um especialista. E quais são os principais fatores de risco associados ao desenvolvimento do câncer de boca e orofaringe? Tem os fatores de risco clássicos, né, que é o cigarro e a bebida alcoólica, sobretudo a bebida alcoólica na forma de destilados. Então, o cigarro isoladamente, a gente falou até em um episódio anterior, aumenta esse risco em torno de 6 vezes, enquanto que a bebida alcoólica na forma de destilados, que é cachaça, rum, vodka, uísque, isoladamente, se o consumo obviamente for um consumo alto, você aumenta o risco em 1,5 vezes. Porém, quando você combina os dois fatores, esse risco pode ser até 40 vezes maior do que comparado com a população normal. Então, para o câncer de boca, que inclui aí língua, gengiva, a parte da bochecha, os fatores de risco principais, pelo menos no Brasil, é o cigarro e a bebida alcoólica. Lá fora, no exterior, tem outras formas de consumo, né? Mascar fumo, por exemplo, é um risco também encontrado, mas aqui no Brasil acaba sendo o cigarro mesmo. Já para o câncer de garganta, que é o de orofaringe, o HPV vem ganhando espaço. No mundo, ele já é o principal fator de risco para o câncer de garganta, o HPV. No Brasil, por questões socioeconômicas, ainda temos o cigarro como grande campeão. Mas a gente vem notando a mudança no perfil dos pacientes que estão saindo daquela faixa etária dos seus 60 anos de idade, consumidores de cigarro durante muitos e muitos anos, para aquele paciente, o adulto jovem, que nunca fumou na vida e de repente aparece com câncer de garganta, muito provavelmente decorrente do HPV. Então, o HPV hoje vem ganhando bastante espaço. A vacinação contra o HPV tem um papel importante na prevenção desses tipos de câncer? E quem que deve ser vacinado e em que idade? Então, perfeito. Para o câncer de orofaringe, sem dúvidas, né? Apesar de o HPV ele ser encontrado em cerca de 25% de todos os cânceres de cabeça e pescoço, a gente hoje tem uma relação causal mesmo. O HPV causa isoladamente o câncer de garganta, o câncer de orofaringe. Você pegar, tirar todos os fatores de risco e deixar só o HPV, ele pode ser sim um responsável. Então, ele sim tem um papel fundamental na prevenção desse tipo de câncer. A gente acredita que com os processos de vacinação em massa, a gente vai acabar e eventualmente até erradicando. É um câncer que tem uma chance de ser erradicado na nossa população. Então, mais do que nunca, a gente deve começar a vacinar a população. E quem deve ser vacinado? Basicamente todos os indivíduos que vão entrar na fase sexual, né, que vão se tornar sexualmente ativos. Hoje, o Ministério da Saúde preconiza que deve ser feito para qualquer idade. Então, até pouquíssimo tempo atrás, ao começo desse mês de julho aqui de 2024, que a gente está gravando, era a partir dos 9 anos até os 14 anos. Mas as vacinas estão vencendo aí nos postos de saúde, então a gente acabou abrindo para todo mundo, assim, o Ministério da Saúde abriu para todo mundo. É uma vacina super segura, protege para vários tipos de HPV, não só os que causam câncer, mas que causam outras doenças sexualmente transmissíveis. E outra coisa, ele é gratuito. Você vai no posto de saúde e você é vacinado, simples assim. Então, ele deve ser encorajado a vacinação do HPV para todas as idades. Além da vacinação, quais as outras medidas preventivas são recomendadas para reduzir o risco de desenvolvimento desses cânceres? As campanhas para diminuir ou mesmo eliminar o consumo do cigarro sempre surtiram efeito de alguma forma, mas de forma ainda limitada. Então, a conscientização do boca a boca acaba tendo um papel muito fundamental. O profissional de saúde ele tem uma importância gigantesca nesse momento, no sentido de coibir mesmo, de tentar eliminar mesmo o cigarro da população. Afinal de contas, esse é que é o grande responsável aí, não só pelos casos de câncer, mas pelas mortes por câncer no nosso país. Então, o cigarro ele deve ser combatido a todo custo e todas as formas de administração. Não interessa se ele é fumado, se ele é mascado, se é inalado, se é na forma de cigarro eletrônico. Então, essa acaba que é uma forma que, embora não seja tão eficaz, porque não é fácil a gente convencer a população de que determinada coisa é errada, mas é o que a gente tem na nossa mão, é o que a gente pode fazer. Fora isso, as campanhas, não só em relação à parte da vacinação, mas
a mudança de hábitos, mas as campanhas, os mutirões que são feitos de cabeça e pescoço também são importantes. Agora no mês de julho é um mês bem interessante, que é o mês do Julho Verde, que é o mês internacional no combate ao câncer de cabeça e pescoço. Então fiquem atentos que diversos mutirões devem acontecer na cidade, nas principais instituições. A gente está planejando agora para ser realizado aqui no Hospital Universitário Walter Cantídio. Não temos uma data ainda definida, mas certamente será feita ainda nesse mês de julho, e a gente acaba sempre fazendo no formato de mutirão, e nesse momento é um momento que a gente acaba educando também a população. Dr. Wellington, quais são as principais opções de tratamento para o câncer de boca e orofaringe e como é definido o melhor tratamento para cada paciente? Bom, isso vai depender muito do estágio da doença, né, se a doença é uma doença precoce ou não, e também da localização desse tumor e, claro, se o paciente ele tem condições ou não de ser operado. O tratamento do câncer de cabeça e pescoço, de maneira geral, são tratamentos mutilantes, são tratamentos que podem trazer sequelas. Então, quanto mais precoce for o diagnóstico da doença, menor a chance do paciente ter sequelas no futuro. Então, se o paciente, por exemplo, tem um câncer de língua precoce, em estágio inicial, ele faz uma cirurgia que tira um pedacinho lá da língua, um fragmento lá, provavelmente aquilo vai ser o suficiente. Porém, se a doença já é uma doença mais avançada, o tratamento cirúrgico, não só da ressecção, da retirada do tumor, mas também do tratamento do próprio pescoço, que a gente tem as metástases que podem acontecer, também acaba sendo necessário também, tornando a cirurgia maior. A radioterapia e a quimioterapia também têm papel fundamental. No câncer de boca especificamente, a gente utiliza a radioterapia e a quimioterapia muito mais para complementar a cirurgia, enquanto no câncer de garganta e de orofaringe, a radioterapia e a quimioterapia podem ser usadas de forma combinada como tratamento, ou seja, você não precisaria operar os pacientes. Mas, mais uma vez, depende do estadio da doença, se o paciente tem condições de ser operado, dentre outros fatores. Doenças muito agressivas, às vezes não compensa fazer cirurgia, independente se é de boca, se é de orofaringe, porque o paciente vai ter uma mutilação tão importante que às vezes a gente parte para uma abordagem não necessariamente curativa, com intenção de cura, mas na intenção de diminuir o tamanho da doença. Aí pode ser utilizada a quimioterapia sozinha, uma combinação da radioterapia com quimioterapia, enfim. Normalmente a gente sempre tenta fazer um tratamento unimodal, ou seja, um tratamento apenas, mas não raro a gente precisa combinar vários tratamentos, porque muitas das vezes os pacientes chegam com a doença já em estágio avançado. O senhor poderia falar sobre o prognóstico para pacientes com câncer de boca e orofaringe? Quais são os fatores que podem influenciar o desfecho do tratamento? Excelente pergunta. O prognóstico ele vai depender também, né, obviamente, do estadio da doença e das condições clínicas do paciente e do tipo de tumor. Então, para doenças precoces, para lesões precoces, a gente tem uma chance de cura de acima de 80%, se diagnosticado nos estadios iniciais, seja para o câncer de boca como para o câncer de garganta. Agora, quando a gente tem doenças mais avançadas, de maneira geral, o câncer de boca acaba tendo um prognóstico um pouco pior, sobretudo porque o tratamento é um tratamento mais agressivo. Se for um câncer de língua, por exemplo, o prognóstico ele acaba sendo pior pela própria natureza da lesão. E o câncer de garganta também tem suas peculiaridades. O câncer de orofaringe relacionado ao HPV tem um prognóstico muitas vezes bem melhor do que o prognóstico do paciente que tem um câncer de orofaringe, porém causado por cigarro e por álcool. Então, e não é só porque o cigarro e o álcool debilita a pessoa, não é somente por isso. É porque, de fato, o paciente que tem um câncer de garganta causado pelo HPV, ele vai ter uma chance maior de ficar curado, de ter uma sobrevida mais longa. Então, esses fatores são os principais. Se o paciente ele é tabagista, ele pode ter um desfecho pior. Se a lesão é por HPV, pode ter um desfecho melhor. E a localização. O câncer de garganta tem um prognóstico melhor do que o câncer de boca. Existem novas tecnologias ou abordagens terapêuticas que têm melhorado os resultados no tratamento desses cânceres? Sim, sobretudo para o câncer de orofaringe. O câncer de orofaringe não é um câncer fácil de tratar com cirurgia. Então você imagina que você tem uma lesão lá atrás na garganta e você tem que abrir a boca para chegar com o instrumental cirúrgico, fazer uma ressecção, né, uma retirada daquele tumor com a margem cirúrgica adequada. Muitas vezes, para você conseguir isso, você tem que fazer uma cirurgia enorme para tirar um tumor pequeno. Então hoje, com o auxílio de alguns instrumentos, como por exemplo a cirurgia robótica, a gente consegue, por um acesso remoto, chegar até a lesão e fazer uma ressecção com muita precisão, com margens cirúrgicas adequadas, ou seja, retirar todo o tumor, com menos sequela para o paciente, tempo de recuperação melhor e, obviamente, um desfecho mais favorável. Muito embora ainda seja um tratamento bastante caro, exige um tempo de treinamento importante e tem um custo, né? É uma curva de aprendizado longa.
Os robôs ainda não estão disponíveis na rede pública em boa parte dos países, então a gente ainda tem essa dificuldade. Mas essas novas tecnologias, elas vêm para somar, assim a gente acredita, não só as tecnologias do ponto de vista do tratamento cirúrgico, mas também do tratamento clínico, né? Na própria quimioterapia, hoje a gente tem o advento da imunoterapia, a oncologia clínica vem cada vez utilizando mais. A imunoterapia ganhou bastante espaço na cirurgia de cabeça e pescoço para as doenças mais avançadas, aquelas doenças que já recidivaram, já com metástase à distância. A imunoterapia ela tem um campo fundamental, aumentando inclusive a sobrevida global nesses pacientes. Também muito complicado a gente falar nisso estando no meio do SUS, uma vez que essas medicações são muito caras e ainda não são liberadas, mas a gente acredita que no futuro próximo a gente vai ter um acesso maior da população a essas duas tecnologias. Bom, estamos encerrando o nosso terceiro episódio do Head and Neck Talks. Gostaríamos de agradecer ao Dr. Wellington pela disponibilidade para discutir esse tema tão relevante conosco. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Espero que esse episódio seja escutado pelo maior número de pessoas possíveis. A gente entende que é um tema bastante sensível, bastante relevante. Então, é sempre uma honra poder conversar aqui com vocês sobre temas que não somente fazem parte da nossa profissão, mas do nosso dia a dia como um todo. Agradecemos também a você, nosso ouvinte. Esperamos que tenha sido um momento produtivo. Contamos com a sua participação nos próximos episódios, onde continuaremos a explorar temas importantes sobre a saúde da cabeça e pescoço. Acompanhe-nos no Instagram, @lccp.ufc, compartilhe com amigos que gostariam de saber mais sobre o câncer de boca e orofaringe. E sinta-se convidado a sugerir novos temas e participantes. Na técnica e edição de áudio, Lucas Sena. Produção e roteiro, Anderson Carneiro. Apresentação, Ana Luísa Costa. Na direção geral do professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira, sob a orientação do Dr. Wellington Alves. Até a próxima!